Olá, irmãos e irmãs. Eu fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade nesse tempo de isolamento social, de pandemia, e a gente ter essa oportunidade de se encontrar, né? Mesmo que seja aqui virtualmente, é uma alegria, já dá para sentir, né? Que estamos na mesma fé, que estamos num só coração, num só espírito. E assim, cada um na sua casa, agora reunido com a sua família, vamos prosseguir na nossa reflexão no texto bíblico, na carta de 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Esse texto, ele vai tratar especificamente do amor relacional, do amor ao próximo. E eu penso que a gente está num momento, né, muito apropriado, então, para refletirmos sobre essa questão. Você aí na sua casa, com seus filhos, nós em toda a sociedade vivendo essa situação tão atípica, somos convidados hoje a refletirmos na palavra de Deus sobre a prática desse amor. E eu vou ressaltar alguns versículos assim especificamente, e depois você pode ler com sua família, né, de uma maneira mais aprofundada e detalhada. O que me chamou a atenção nesse texto é que o autor nos ajuda a responder basicamente 3 perguntas essenciais para a nossa vivência desse amor relacional. Às vezes a gente sabe muito falar do amor, temos teorias e falamos muito bem sobre essa prática do amor. Mas a sua essência, como é realmente viver esse amor? Então, eu penso que esse texto nos esclarece de uma maneira muito profunda para que a gente possa compreender detalhes, como é viver a graça desse amor relacional. E eu queria então passar por essas 3 perguntas que eu percebi nesse texto especificamente. A primeira que nós poderíamos fazer: qual é a mensagem ouvida desde o princípio? Veja aí comigo na sua Bíblia, então 1 João capítulo 3, no versículo 11. O autor diz: porque este é o anúncio que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e sacrificou o seu irmão. Então, nesse primeiro momento, a gente refletindo sobre qual é a mensagem do Evangelho, qual a mensagem que ouvimos desde o início. Então, João vai deixar claro que a mensagem desde o início é que nos amemos uns aos outros. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode perceber que ele faz, então, ele coloca esse antagonismo, esse contraste entre o amor e o ódio. E aí ele vai citar o exemplo de Caim, que matou o seu irmão. Então ele cita aqui o primeiro fratricídio mencionado na Bíblia, ou seja, o primeiro homicídio feito, né, entre irmãos. E Caim mata Abel e comete então o maior crime contra a fraternidade. E nós temos ainda, olha, observa aí comigo, no versículo 15, ele vai dizer: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Todo aquele que odeia. Então, nós somos ensinados aqui que a mensagem que ouvimos desde o princípio é a mensagem de amor. É um amor que se contrasta com o ódio, que se contrasta com aquilo que mata o irmão. E a matar aqui já é no fato de odiar o irmão, no fato de ser indiferente. Nós vivemos num tempo, numa cultura, numa sociedade onde a gente percebe a marca da indiferença, do egoísmo, do individualismo.
mas a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é a mensagem de amor uns para com os outros. E aí então a gente pode perguntar, mas o que é de fato o amor? E João também vai responder isso para nós, nos esclarecendo no versículo 16. Nisto conhecemos o amor, ele deu sua vida por nós e também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas se alguém que tem os bens necessários à sua subsistência neste mundo vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem com a língua, mas em obra e em verdade. Então agora na segunda pergunta que nós podemos fazer, o que é o amor? João nos ajuda a entender, compreendendo o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Então ele vai nos advertir que o amor não são apenas palavras, né? Mas o amor é ação. Ele vai dizer, se tem um irmão que tem bens e vê o outro passando necessidade e fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Então a gente aprende aqui, respondendo à segunda pergunta, o que é o amor? Que amor é com obras e em verdade. Então o amor autêntico é aquele que gera vida, é aquele que dá vida. Por isso, irmãos, a falta de solidariedade com aquele que está necessitado, com aquele que está carente no nosso momento atual, então, a falta de solidariedade é sinal da ausência do amor de Deus, porque o amor verdadeiro, ele se traduz em obras concretas. Então, alguns da comunidade ali de João tinham sofrido privação e privação econômica. Tantos de nós podemos estar passando privações hoje no nosso contexto. E aí João, então, desafia o compartilhamento de recursos com aqueles irmãos necessitados que estavam em privação. Somos convidados, então, a colocar as nossas vidas uns pelos outros. O que é o amor? A gente consegue responder, né? Através do testemunho, do exemplo de Jesus. Eu estava me lembrando que, nesses dias de isolamento, uma vizinha outro dia me interfonou lá em casa e eu fui atender o interfone e ela disse, Flávia, eu estou interfonando só porque eu precisava mesmo ouvir a voz de alguém. E eu falei para ela, então minha amiga, puxa o banquinho aí e agora vamos prosear, porque vai nos fazer muito bem. O que é dispor então a nossa vida pelo outro? E a terceira pergunta então que João nos responde, nos esclarece, qual é o mandamento da mensagem que ouvimos desde o princípio? Qual é o mandamento diante, então, do entendimento do que é o amor? Que tenhamos fé em Jesus e nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Está no versículo 23. Então, o tema central aqui desses versículos que nós lemos é o amor ao próximo, como consequência do conhecer a Deus. Então, o caminho para saber se nós estamos com Deus é o modo como Jesus agiu, é a fé em Jesus. E como que Jesus agiu? A gente também pode fazer essa pergunta, e o Evangelho responde de forma muito clara. Lá no Evangelho de João, ele diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Está no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 1. Então, o único mandamento dado à comunidade, Jesus insiste no amor que as pessoas devem umas às outras. Jesus não diz assim, né? Amem-me como eu amei a vocês. Mas Jesus vai dizer, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor deve nutrir todas as nossas relações. A fé em Jesus é compromisso
que produz vida e vida nova. Essa vida, porém, não se traduz, então, apenas por um conhecimento intelectual, mas é pela prática do mandamento do amor, que não significa apenas amar com sentimento, com afeto, mas através de ações concretas. Devemos amar como Jesus amou, assim como Ele foi até o fim, dando a sua vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E nesse tempo de incerteza, de provações, de privações, a gente pode saber e confiar e desfrutar desse amor fraterno, que é então a marca, que é a identidade da comunidade dos que têm fé em Jesus. E para concluir, eu quero deixar um exemplo de algo que eu vivi na minha casa. Se você está com sua criança aí, reunida em família, tiver uma moedinha, mostra para ela. Um dia o meu filho, ainda bem pequeno, me perguntou assim: mãe, quem você ama mais? A Deus ou a mim? Eu me senti desafiada diante dessa pergunta, viu? E eu tinha uma moeda perto de mim naquele momento e peguei e mostrei para ele e falei: Dedé, a moeda tem duas faces, a cara e coroa. E da mesma maneira é o nosso amor para com Deus. Tem duas faces. Quanto mais eu amo o meu próximo, quanto mais a mamãe ama você, mais eu estarei amando a Deus. O amor a Deus implica nessas duas faces, nessas duas questões. Não tem como a gente amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso próximo que vê. Lembre sempre da moedinha. Quanto mais eu amar o meu próximo, quanto mais eu der a minha vida pelo meu próximo, mais estarei amando a Deus. Que Deus nos abençoe e que nesses tempos de isolamento social, de pandemia, a gente possa refletir mais sobre essa concretude do amor, dessa mensagem que recebemos desde o início, o que é o amor, que são ações concretas, e qual é o mandamento do Evangelho, o único mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como Jesus nos amou até o fim. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe.